Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos sobre lobisomens. Porque entramos na quaresma, já entramos, né? Eu sempre fico na dúvida, mas já entramos na quaresma. E aí, ó, que pipoca a história de lobisomem que aparece nessa época. Não sei se vai ter relato aqui de lobisomem na quaresma, mas a gente sabe que essa época de quaresma é aquela época que os nossos avós falavam pra gente tomar cuidado. Não, eu tô falando assim pela minha idade, né? Agora eu não sei vocês, acho que. Mas assim, os meus avós viviam no sítio e tal, recomendavam os nossos pais e tudo mais a não andar até tarde na rua, porque era época de quaresma, porque você podia encontrar o lobisomem, ou às vezes você nem precisava andar na rua pra encontrar o lobisomem, né? Ele vinha dar uma voltinha ao redor da sua casa. Bom, mas vamos ver os relatos que a gente tem aqui hoje sobre lobisomem, porque olha, essa já é a parte 7 desta coletânea temática sobre lobisomem. Então tem bastante relato sobre esse ser por aqui. Vamos lá então? Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. São nomes fictícios, tá? Para preservar a identidade real das pessoas. Então vamos lá. Primeiro, o lobo... peraí. Espero que vocês estejam bem, não sei se eu falei isso, mas não se esqueçam de deixar o like no vídeo, ok? Não se esqueçam do like e da loja assombrada, beleza? Então vamos lá. O lobisomem me perseguiu até a minha casa. Ah lá. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana. Certo dia, minha mãe saiu de casa para encontrar um cara que ela conheceu. Eu estava fazendo as tarefas domésticas quando meu namorado, que vou chamar aqui de João, obrigada, me ligou e disse: Oi, amor. Perguntei à minha mãe se você poderia vir dormir aqui. E depois de um tempo ela deixou. Então você pode vir? Aí eu liguei para minha mãe e ela permitiu. Então eu fui. Saí de casa, tranquei tudo e o meu cachorro, o Todd, sempre me acompanha a qualquer lugar. E dessa vez não foi diferente. Para chegar à casa do meu namorado, há uma estrada de terra com uma floresta dos dois lados, que dá acesso a vários outros sítios. Estava quase escurecendo já quando cheguei na casa dele. Ele me recebeu muito bem, assistimos a 2 filmes, um de romance e o outro de terror. Suas irmãs, que vou chamar aqui de Gabriela e Júlia, chegaram para dormir lá. E como não queria incomodar, eu disse ao meu namorado: mas daí as 2 irmãs dele chegaram para dormir lá também. Eu acho que elas, enfim, não moravam lá, não sei, mas a Gabriela e a Júlia chegaram para dormir lá. Então, como eu não queria incomodar nem atrapalhar a família, né? Eu disse ao meu namorado que eu voltaria para casa. Ele insistiu para que eu ficasse, mas eu preferi não incomodar. Como ele me conhecia, concordou e pediu para que eu ligasse a hora que eu chegasse em casa. Respondi que eu faria isso e fui embora. Bom, era por volta das 8h37 da noite e fui embora com meu cachorro. A uns 200 ou 100 metros da minha casa, eu ouvi um barulho de galhos se quebrando e folhas secas. Meu cachorro, Todd, ficou paralisado olhando para a floresta. Enquanto andava, ele não se movia de jeito nenhum. Decidi então conferir o que estava acontecendo, afinal aquilo não era normal. Pois, lembra, ele sempre acompanhava ela para onde ela ia, então aquele dia o comportamento do cachorro foi estranho. Esse foi o meu pior erro, voltar para ver o que estava acontecendo. Quando voltei, um bicho pulou no meio da estrada e eu fiquei em choque. Meu cachorro começou a latir muito e aquele bicho me olhava babando. Ele era grande, parecia um cachorro com um focinho de porco. Orelhas grandes batendo uma na outra, dentes e garras afiados. Pernas pareciam quebradas e os olhos amarelados. Tinha mais pelos no rosto, nas pernas e nos braços. A barriga quase não tinha pelos. Ele me olhava com raiva e eu fiquei totalmente paralisada. Meu cachorro avançou no bicho e começou a lutar com ele. O bicho deu um chute no Todd e ele voou longe, tadinho. Lembro que eu corri como nunca havia corrido na minha vida. Cheguei em casa, abri tudo e fechei o mais rápido possível. E o Todd correu e conseguiu ainda entrar em casa.
Eu liguei pro João e pra minha mãe, mas ninguém acreditou em mim. Como assim? Falar, essa menina me ligou agora pra mentir. Ninguém acreditou. Disseram que, devia ser um cachorro grande, mas a minha mãe prometeu voltar. Pensei que eu estava segura ali, mas eu estava errada. O bicho ficou rondando a casa. O bicho ficou rondando a casa e eu chorando baixinho ali no meu quarto, achando que eu morreria naquele dia mesmo. Ele deu vários chutes na porta, fazendo com que a porta tremesse. Depois foi embora. E cerca de uns 50 minutos depois a minha mãe chegou. Eu contei tudo a ela e quando ela viu a porta amassada, aí ela acreditou. Olha, se aquele bicho quisesse me pegar, teria sido fácil. Isso se deu em 2022, durante... O que, pessoal? Deixa eu ouvir vocês aqui o que eu acabei de falar. Isso aconteceu durante a quaresma. Após o acontecido, acabei desenvolvendo síndrome do pânico. Agradeço, Ana, por ler o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. E aí entra mais uma coisa que eu falo. O bicho, ele assusta, mas ele não ataca de fato nós, seres humanos. Porque se ele quisesse, cara, ele corria, ele pegava, ele dava um tapinha, ele, mastigava, empurrava a porta. Porque o bicho é grande, o bicho é forte. Mas ele só arranha, dá um chute, ele não se esforça de fato. Ele é uma fera, ele é uma besta, ele é um bicho, né? Ele não se esforça no seu 100% para atacar, de fato. Por quê? Não é? Existem casos, um ou outro, raros, de relatos onde a pessoa foi atacada, mas ainda assim a pessoa é atacada de uma forma que sai muito bem diante do que poderia acontecer. É arranhado e não sei o quê, o bicho até pula em cima, mas a pessoa ainda consegue se defender. Né? Muitas vezes tá ali, já tá andando por meio do mato, tá armado, alguma coisa assim. Consegue se defender, e aí eu já vi mais lobisomem se dando mal do que gente normal, sem ser lobisomem. Então, por quê? Tem alguma coisa aí? Eles não podem atacar, eles não têm permissão, a gente tem uma certa proteção que a gente não sabe, ou não tem consciência disso, contra esses seres, que eles até tentam, eles até assustam, eles até vêm pra cima, mas eles não podem, de fato, comer a gente, né, de, assim, mastigar. Enfim, mas os bichos, sim, tem os ataques, tal, dos animais, aparecem, tal, mas e quanto aos seres humanos? O que é o lobisomem? Mas vamos pro próximo relato. Deixa de filosofar, Ana. Vamos ler o relato. Lobisomem albino em Matinhos, no Paraná. É uma moça que nos conta. Lobisomem albino. Olha, eu já vi, acho que relato aqui de um lobisomem diferente. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, assombrados e pets. Meu nome é Fulana. O relato que venho aqui contar não se trata de uma história minha, e sim do meu pai e do meu avô. Já deixo bem claro que tanto meu pai quanto meu avô sempre foram pessoas muito honestas. E é por isso que eu consigo acreditar de olhos fechados nessas histórias, mesmo não tendo vivenciado. Nunca vi o meu pai mentir para a família. E o meu avô era um senhor simples e verdadeiro. Fora que o meu pai é uma das pessoas mais céticas que eu já conheci. Ele só acredita vendo. E mesmo assim desacredita. Tipo assim, só acredito vendo. Quando vejo, não acredito. Bem, é isso. Vamos ao relato. A minha família, por parte de pai, é originalmente de Santa Catarina, mas por diversos motivos vieram morar no Paraná. Em meados dos anos 80, os meus avós passaram por problemas financeiros e de saúde e tiveram que se mudar para o litoral. Lá, o meu pai trabalhava com construção civil junto com meu avô. Já a minha avó era caseira em uma das casas dos magnatas da capital, junto com meu avô, que fazia parte da manutenção e ela parte da limpeza e cozinha, né? Bom, como a cidade é pequena e vive majoritariamente de turismo, nessa época ainda estava em desenvolvimento e com muitas obras acontecendo. Por esse motivo, era comum que o meu pai e o meu avô emendassem um trabalho no outro e às vezes voltavam muito tarde para casa. Um dia, eles trabalharam normalmente o dia todo e tarde da noite pegaram a bicicleta para voltar para casa.
Existe uma rodovia na cidade de Matinhos que a liga à cidade de Guaratuba, chamada rodovia... Peraí. Não, acho que não tem problema. Chamada rodovia Máximo Jamur. Ela fala aqui, ó, menciono aqui o nome, pois sei que esse não foi o primeiro nem o último caso sobrenatural ocorrido nessa rodovia. No final vocês vão entender por quê. Bom, essa rodovia é curta e só para ambientar melhor, vou descrevê-la. De um lado existem morros, somente floresta, já do outro algumas casas e em alguns casos um pouco de vegetação com vista para o mar. A rodovia é um pouco mais alta, fazendo com que existam alguns barrancos. Em certa altura do caminho ali, eles avistaram, descendo do morro, um bicho. Mais ou menos da altura de uma pessoa mediana, parecendo um cachorro enorme. Quando meu pai me conta isso, ele sempre salienta que o que ele viu se assemelhava até mesmo a Priscila da TV Colosso, quem lembra? Já que parecia um lobo / cachorro, mas era branco. Eles ficaram desacreditados, pois por mais que existam animais grandes, principalmente cães, nada se assemelhava àquele bicho. Não havia explicação para o que eles estavam vendo ali. Era fora do normal e andava feito gente, era bípede. Em suma, era como se estivessem vendo um lobisomem albino. O bicho pulou do meio do mato na rodovia, bem perto do meu avô, que desviou a bicicleta e soltou um "sai pra lá, jaguara!" Ai, Deus! Os dois, como não eram bobos, não quiseram pagar para ver e desceram a rodovia de bicicleta o mais rápido possível. Por incrível que pareça, nessa ocasião o bicho não demonstrou agressividade. Não sei se por ter sido tudo muito rápido e nenhum dos três teve tempo de pensar, mas o animal apenas saiu correndo, feito um cachorro agora. Saiu correndo para um lado e o meu pai e meu avô para o outro. Obviamente, eles ficaram anos com essa história na cabeça e nunca encontraram uma explicação, duvidando até da própria sanidade quanto ao que viram. Mas, sobrenatural por sobrenatural, resolveram apenas absorver e deixar passar. Anos se passaram e, infelizmente, a minha avó veio a falecer, no início dos anos 90, deixando assim o meu pai e o meu avô desolados. O dono da casa, com medo de processo, pois ela teve um AVC no exercício da profissão, fez um acordo com meu avô e pagou uma quantia em dinheiro que fosse o suficiente para construir uma casa. Nessa correria toda, um dos primos do meu pai estava junto na hora do acordo e acabou dizendo que tinha um terreno onde meu avô poderia construir e o coitado foi morar nesse lugar mesmo. Digo coitado, pois o terreno ficava no morro. Sim, Ana, no morro. Quanto à localização, os dois nunca tiveram problemas e até gostavam da paz de morar, gostavam da paz que morar isolado proporcionava. Por incrível que pareça, nunca viram nada de diferente lá dentro, mas estavam mais perto ainda da região onde aquele bicho havia aparecido. Ano vai, ano vem, e certo dia os dois foram em uma mercearia, um bar, após o trabalho, para comprar uma cervejinha e relaxar. Lá eles encontraram dois conhecidos da região, que também trabalhavam com construção civil. Os dois estavam com escoriações pelo corpo e assustados. Meu pai e meu avô, ao ver aquilo, perguntaram, o que havia acontecido. E eis a história que eles relataram. Os dois estavam vindo pela mesma rodovia e, em certa altura, eles passavam por uma curva, quando de lá de cima do morro veio correndo um bicho enorme, branco, semelhante a um cachorro gigante. O bicho veio com tudo, pulando em cima dos dois e os atacando. Os dois saíram machucados, já que também estavam de bicicleta na ocasião. Cidade litorânea é assim mesmo, todo mundo usa bicicleta. E a todo vapor estavam descendo a curva.
Já o bicho pulou com tudo em um barranco de vegetação. Barranco esse que o meu pai sempre me mostra quando visitamos a cidade e eu posso garantir, nenhum ser humano ou animal conseguiria pular ali com tanta intensidade sem se machucar feio. Bem, não preciso nem dizer o que o meu pai e o meu avô pensaram na hora, né? Na hora que eles ouviram esses homens relatando essa história. Estava mais do que claro de que sim, havia uma criatura que há anos perambulava naquelas redondezas. Não sabemos o que era. Se dentro da licantropia existe um ser que se assemelha a um lobo branco albino, mas que era sobrenatural. Isso nós temos certeza. Isso era sobrenatural. Poucos anos depois, os dois vieram morar na capital e desde então não sabemos se esse ser voltou a aparecer na região ou não. Só sabemos que aquilo foi real e que não era nenhum animal da floresta. Bem, Ana, tenho mais relatos sobre lobisomem, visagem e casa assombrada, também do meu avô, de sua época de roça, mas não vou me alongar agora. Enviarei um próximo e-mail em outra ocasião. Um beijo pra você, obrigada. Então, se alguém é dessa região aí e tem uma história, ou que não é da região, mas tem uma história com um lobisomem albino, um possível lobisomem aí de pelagem branca, conta aí pra gente. Só me vem aquele abominável Homem das Neves, mas é claro que não é. Então, é estranho, porque geralmente os animais, as coisas assim, eles vão meio que se camuflar na região onde eles vivem ali, né? Então, se vive numa montanha e tudo, a pelagem não é pra ser branca, né? Mas também não estamos falando de lobisomem, né, Ana? Não de um ser da natureza. Então, é estranho já por ser um lobisomem. E mais estranho porque é bem incomum, né? Então, se mais alguém aí já viu, conta pra gente, tá? E, mais uma vez, o ataque de um bicho que consegue pular isso, um bicho desse tamanho, tudo, ele vai arranhar a pessoa que nem um gato. É por isso que eu falo, se ele quisesse, ele estraçalhava, mas eles não fazem isso. Por quê? Continuando, próximo relato. Será um lobisomem na curva da morte? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje vou compartilhar uma história intrigante que envolve o meu pai e uma experiência inexplicável que ele teve na Curva da Morte, que é uma estrada sinuosa aqui em Minas Gerais. Logo após se casar com a minha mãe, o meu pai decidiu fazer uma viagem para buscar alguns pertences que havia deixado em sua antiga casa, que ficava em uma cidade distante da minha mãe. Ele saiu cedo para garantir que estaria de volta antes do anoitecer. No caminho de volta, ao se aproximar da infame Curva da Morte, o meu pai começou a sentir um arrepio percorrendo sua espinha. Já tinha alguma coisa dizendo, tem coisa errada por aí. Ignorando a sensação, ele seguiu em frente. No entanto, ao fazer a curva, deparou-se com uma cena que o deixou perplexo. Um cachorro gigantesco, de pelagem preta e olhos brilhantes amarelados. Estava parado à beira da estrada. O que mais chamou a atenção do meu pai foi a expressão no rosto do animal, uma mistura estranha entre humano e canino. Com o coração acelerado, o meu pai acelerou o carro e seguiu em frente, sem nem olhar para trás. Quando finalmente chegou em casa, ele estava aliviado por estar em segurança com a minha mãe. No entanto, sua noite não acabou tranquila. Enquanto dormia, ele teve um sonho perturbador. Via-se na cama com a minha mãe, observando de cima, enquanto o mesmo cachorro rondava a cama de um lado para o outro. O sonho era tão real que ele acordou sobressaltado, com o coração disparado. Desde então, meu pai nunca mais viu o cachorro novamente, mas a experiência deixou uma marca indelével em sua mente. Agora, ele se pergunta se o que viu na Curva da Morte foi realmente um simples cachorro ou algo mais sobrenatural, como um lobisomem. Curiosamente, hoje, ao voltar do trabalho com meu marido, avistamos um animal estranho à distância, vindo de uma estrada deserta cercada por matagal. Apesar de não termos nos aproximado o suficiente para identificar claramente o que era, meu marido comentou que o bicho parecia um lobo.
devido à sua pelagem densa e aparência selvagem. Embora não seja o mesmo cenário da curva da morte, a semelhança com a experiência do meu pai nos deixou arrepiados. Essas coincidências me levaram a compartilhar essa história com você, Ana, e com os assombrados, pois estou intrigada com o que pode estar acontecendo em nossa região. Será que há algo mais do que apenas animais selvagens vagando pelas estradas à noite? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Um beijo pra você, obrigada. Olha, parece que sim, por tantos relatos que a gente vê, não só de lobisomem, é cada coisa que se vê nas estradas à noite, não só lobisomem. Tem de tudo. Mas fica aquela coisa, né, no mundo físico aqui. Ou o negócio transita, né, entre o físico e o lado de lá, e uma dimensão e outra, fica físico, depois deixa de ser físico, porque é como eu falo, né, eu custo acreditar na transformação física do lobisomem. Um ser humano se transformando fisicamente, criando pelo, criando unha e não sei o que lá, né, fazendo um focinho e tal, que nem a gente vê nos filmes. Mas alguma coisa tem aí. O que é o lobisomem? Ele se mostra, ele consegue... Se trata de uma pessoa, só que a gente enxerga essa pessoa com essa aparência de lobo. Não sei que magia que faz que na nossa mente a gente enxerga ele com aparência de lobo. Assim como as bruxas faziam a gente enxergá-las lindas, mas na verdade elas eram feias, sabe? Essas coisas de filme, assim. Eu acho até isso mais plausível do que uma pessoa se transformar fisicamente em lobisomem, depois vira homem, vira lobisomem, como diz a música. Não sei, mas que tem coisa por aí, à noite, nas estradas, no mato. Tem. Daqui e não daqui. Próximo relato, um lobisomem que trabalhava com meu avô. Esse pelo menos é trabalhador. Vamos lá, é um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulano e venho contar a história do lobisomem que trabalhou com meu avô. Vamos ver. Meu avô sempre trabalhou nos matos com corte de pinheiro e desde sempre ele levava camaradas, pessoas para trabalhar, para ajudar na lida, acredito, né? Enquanto meu avô trabalhava, ele notou que um dos camaradas, sempre que chegava à noite, falava que ia caçar, coisa que na época podia. Meu avô sempre desconfiava dele, porque os camaradas e o meu avô dormiam em um container, todo mundo junto, todos juntos ali, em camas separadas, é óbvio. Mas esse camarada não dormia no container, e sim na mata. Ana, nós sabemos que para dormir na mata é porque... Nós sabemos que para dormir na mata é porque brigou com alguém ou porque você está se escondendo. Mas em 2 dias que faltavam para começar a noite de lua cheia, o meu avô escutou uivos que eram bem perto do lugar onde eles dormiam. Meu avô não pensou 2 vezes, convidou os colegas, pegaram as espingardas e saíram em busca do que estava fazendo esse barulho. Ana, meu avô, disse que quando acharam o que estava fazendo o barulho, o que estava uivando, ele disse que nunca viu nada igual. Era um cachorro com mais de 2 metros de altura. Ele estava nas 2 patas traseiras, arranhando uma árvore e uivando. Meu vô, sempre de coragem, atirou no bicho, mas errou. O bicho ficou de 4 e correu na direção deles. Todos fugiram com as espingardas nas mãos. Conseguiram chegar no container, fecharam a porta e foi só eles fecharem a porta que aquele bicho bateu na porta do container com tanta força que o container quase virou. Não dormiram aquela noite, é óbvio. No outro dia, o camarada apareceu todo rasgado e machucado. Meu avô desconfiava que ele era aquele cachorro de ontem. Não tinha dúvidas, na verdade. A noite chegou novamente, meu avô foi dormir, mas de repente acordou com um barulho na casa. Ele acordou com o barulho na casa que ele fazia comida ali. De novo, pegaram as espingardas e foram ver.
Chegando, viram de novo aquele bicho de 4, assim, agora andando nas 4 patas, procurando comida. Eles entraram na casa, fecharam a porta e largaram as espingardas no chão, pegaram a madeira que o meu avô usava para mexer o fogo, pegaram as madeiras ali e o bicho veio para cima deles. E eles começaram a surrar o bicho. Ai, agora eu fiquei até com dó do lobisomem, tava com fome, coitado. A luta foi feia, mas meu avô conseguiu quebrar a perna do animal. Ele soltou um berro tão grande que meu avô disse que era como a morte gritando. O bicho pulou a janela da casa e saiu manquejando, assim, manquitolando pra mata. Meu avô ficou feliz, mas ao mesmo tempo desconfiava do camarada. Amanheceu. E o camarada voltou chorando de dor, dizendo que havia caído e quebrado a perna. Meu avô tinha confirmação de que aquele homem era o lobisomem. Ele foi para o hospital, recebeu alta, mas não foi mais trabalhar. E então, Ana, será que ele era um lobisomem ou foi coincidência? Deixa para os assombrados responderem a pergunta. Um beijo para você, muito obrigada. Coitado, fiquei com dó do lobisomem. Será que o lobisomem, na verdade, ele só parece tão agressivo, mas na verdade não é tanto? É porque se assusta, né? Ninguém nunca tentou um contato mais amigável com o lobisomem. De falar, ô meu amigo, conversar. Não aparece assombração, às vezes não tem gente que consegue conversar com a assombração, falar, né? Vá para a luz, este não é o teu lugar, né? Porque a gente, se vê uma assombração ali, a gente já tá amarrado, some daqui, vai, né? E morre de medo. Mas às vezes, muitas vezes, o melhor é até... Não sei também, não posso falar o que é melhor, o que não é, mas, né, não tem gente que conversa, né, ali. E será que se fizer isso com o lobisomem, quem tem coragem? Né, tem coragem. Viu um lobisomem, viu um bicho, em vez de passar batido, tudo, fala, meu amigo, que eu vou fazer isso, mas vamos pensar na possibilidade, né, ele tava com fome. E se, igual a gente faz com um cachorro, colocar-lhe um pouquinho de comida pra ele? Tratar ele bem. Falo, você não me machuca, eu não te machuco, vamos viver civilizadamente, né? Não sei, porque, mais uma vez, um bicho enorme, em pé, mais de 2 metros de altura, não alcançou os caras e ainda eles, tudo bem, eram não sei quantos eram, mas, pô, é um lobisomem, o bicho tem dente, tem garra, tem tamanho, não fez nada. Só apanhou e teve uma patinha quebrada. Patinha. Não tô duvidando das histórias, não é isso, eu não duvido. Mas eu fico agora pensando nas histórias. Esse negócio, por que ele não tem força pra atacar? De fato. Próximo relato, meu pai avistou um lobisomem. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Ouvindo um dos relatos, pedi ao meu pai que me enviasse em detalhes o relato dele, cuja história escuto desde que era criança, sobre o dia em que o meu pai viu um lobisomem. Nunca duvidei de uma só palavra dele. Sempre achei super legal essa história e por isso quis compartilhar com vocês. Hoje em dia, o meu pai é um jovem senhor de 61 anos. É ele que conta a partir de agora. Então agora é o pai dela contando essa história. Essa não é uma história de fantasia, não. E sim um relato de uma extraordinária experiência vivida por mim e pelo meu amigo Saulo. Era uma noite de verão em uma cidade do sul do estado de Santa Catarina. Aconteceu entre os anos de 1967 e 1968. Eu ia fazer 8 anos. Por volta das 8 da noite, após jantar com os meus pais, eu e meu amigo Saulo pegamos dois cachos de uva, que estavam bem madurinhas e doces, trazidos pelo meu pai, que além de plantar uvas, cultivava para produzir o vinho e o vinagre, e fomos comer em frente de casa. Como a luz do poste da frente da minha casa estava queimada, resolvemos ir até o cruzamento da rua que ficava a 100 metros da casa, pois a iluminação era melhor ali. Lembrando que a rua não tinha pavimentação, era coberta de cascalhos, ou seja, muitas pedras de rio. E nesse cruzamento, a rua que ficava para a esquerda
da minha casa era uma descida e havia obras da prefeitura para fazer a tubulação sanitária com valas abertas, e ao lado dessas valas estavam os tubos de cimento para serem colocados, sabe aqueles grandão assim? Essa mesma rua também possuía postes, que eram colocados apenas de um lado da rua, que eram todos de madeira, alguns com luzes queimadas. Após comermos as uvas, começamos a atirar pedras em direção à rua, onde constavam os tubos ali de cimento, como uma competição entre mim e o meu amigo. Foi nesse momento que percebi que havia uma luz brilhando em cima dos tubos, que era muito forte, como se fossem 2 faróis de carro, de tamanho menor, é claro, mas bem definidas e fáceis de ver de longe. Perguntei ao Saulo se ele estava enxergando a luz que vinha dos tubos de cimento, e ele confirmou, dizendo que estava vendo sim a luz e que ela estava começando a se mexer. Não dava para enxergar muita coisa por falta de iluminação, somente aquelas 2 luzes mesmo, mas ouvi um rosnado, como se fosse um porco, na verdade. Foi nesse momento que a luz que brilhava saiu da parte escura da rua, onde o poste não oferecia iluminação, e veio na nossa direção, passando por baixo do poste com luz. Quando a luz brilhando ficou na parte iluminada do poste, consegui ouvir melhor o rosnado e percebi que não era um porco, e sim uma estrutura difícil de dizer exatamente o que era. Mas com certeza não era nada do que eu já havia visto, pois tinha uma metade de porco ou lobo e a outra metade de gente, com pernas de gente normal. Mas o corpo não era humano. Enxerguei muito bem o rosto, que tinha dentes grandes e cara de porco-lobo. Era muito feio. Tratava-se de meio lobo, meio gente. Era meio lobo, meio gente. Gente, eu vi isso a menos de 50 metros de distância de mim. E quando chamei pelo meu amigo Saulo, percebi que ele já tinha corrido para dentro de casa. Também saí em disparada, né? Pernas para que te quero. Com o coração saindo pela boca. Chegando em casa, pálido e chorando, contei para minha mãe, visto que o meu pai já tinha ido dormir. Ela imediatamente me deu um copo de água, fechou todas as portas, fez o sinal da cruz e me mandou dormir. Mas o medo era muito grande e por esse motivo fui dormir no quarto dos meus pais. Foi uma experiência surreal. Nada tão misterioso que trouxe nada tão misterioso que trouxe um medo que fez eu ter que dormir com a minha mãe. Enfim, isso me fez que fez eu ter que dormir com a minha mãe por mais de uma semana para poder resgatar a coragem e voltar a dormir novamente no meu quarto. Até que foi pouco. Até nos dias atuais, quando me encontro ali com meu amigo Saulo, contamos dessa experiência. Um momento de muito medo que vivemos juntos e até hoje está na nossa memória. Bom, Ana, como eu disse, eu não duvido de uma só palavra do meu pai. É incrível como ele sempre conta do mesmo jeito e eu, apesar de medrosa, fico fascinada com esse tipo de história, imaginando o que é de fato, né? O que de fato é aquilo. Muito obrigada por ler este relato. Um beijo para você e para o seu pai, muito obrigada. Então, mais uma vez, ele estava ali, mas não fez nada. Provavelmente ele percebeu, ele estava vindo ali na direção. Mas é claro que a gente se assusta com um troço desse, sai correndo, não dá chance pro lobisomem. O bicho, sei lá o que é aquilo. Mas ele não atacou. O que será que é isso? Esse daqui já tinha perna de gente mesmo. Será que ele ainda estava transformando? Mas como, meu santo Dio? Como? Como? Não dá pra crescer pelo. Não dá pra mudar o rosto assim e depois voltar fisicamente, puramente fisicamente, entendeu? Tem que ser alguma coisa que não é desse mundo de fato. Tem mental, astral, enfim. Agora vamos pro próximo e último relato desta coletânea temática sobre lobisomens. E é este daqui, o lobisomem veio me buscar
Puta, mas depende do lobisomem. Tem uns lobisomens numas séries aí, né? Uns vampiros, uns lobisomens numa série. Você fala, zoeira, vamos lá. Uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo fulana, mas pode me chamar de Beltrana. Acompanho o seu canal há muitos anos, mas só agora criei coragem para enviar um dos meus muitos relatos. Sou oriunda de uma cidade no interior do estado do Mato Grosso, lugar extremamente assombrado. Na época dos meus 8 anos de idade também, minha mãe morava em uma kitnet pertencente à minha bisavó. Como morávamos na principal, tínhamos 2 quartos, sala e cozinha. O banheiro era fora da residência e compartilhado com os demais inquilinos. Por ser criança, vez ou outra eu ainda fazia xixi na cama e no outro dia levava uma baita de uma bronca da minha mãe. Por esse motivo, eu sempre levantava à noite e ia no banheiro do lado de fora, sozinha. Ai, que dó. Confesso que apesar da escuridão, embaixo dos pés de manga no trajeto, eu não sentia medo. Já era de costume. Eu levantava e ia no banheiro. Voltava para casa sem ninguém sentir a minha falta. Comecei a reparar que nessas minhas idas ao banheiro, que ficava abaixo das mangueiras, eu notava algo negro me observando. Mas como disse, eu não sentia medo. Força. Imagina você precisar ir no banheiro. 8 anos de idade. De madrugada, escuro do mato, você tem que ir lá debaixo do mangueirão. Ver ainda no vulto. Falei, tem um negócio lá, mas é a inocência da criança, gente. É a inocência. Tem um negócio lá, mas é nada não. Pior é se eu fizer na cama, aí sim eu vou tomar. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, eu notava algo me observando, mas como disse, eu não sentia medo. Numa dessas noites, a minha mãe notou que eu estava saindo. Veio atrás de mim em silêncio e quando eu me aliviava, ela gritou. Tá louca, menina? Não é pra vir aqui de noite sozinha? Quando quiser vir ao banheiro, é pra me chamar. Com aqueles berros da minha mãe, eu fiquei extremamente assustada. Ela ficava mais assustada com a mãe do que com o vulto escuro ali observando. Bom, no dia posterior, numa sexta-feira da paixão, algo estranho aconteceu. Eu não acordei. Apesar de já ter... mas peraí. Ah, tá. Hoje ela tem 27 anos, tá? Então, no dia posterior àquilo, numa sexta-feira da paixão, algo estranho aconteceu. Eu não acordei. Apesar de hoje eu já ter 27 anos, eu me lembro perfeitamente daquela noite. Foi um sono profundo, pesado e sem sonhos. Como se eu tivesse tomado um sedativo. Ana, hoje entendo que foi uma proteção de Deus. Naquela noite, dormia lá em casa eu, minha mãe, a cunhada da minha mãe e meus 2 irmãos. Um com 5 anos e o outro somente com 4 aninhos. Tarde da noite, minha mãe começou a ouvir algo rodear a casa. Não sei se eu citei, mas a kitnet não tinha muros de proteção. Portanto, qualquer um poderia entrar no quintal. Segundo minha mãe, é verdade, era uma kitnet e era um quintal, não era uma floresta no meio do mato. Tinha uma árvore lá, o banheiro era ali. Mas mesmo assim, né, gente? Malemar, a gente às vezes dá medo de sair do banheiro pro quarto, que é ali do lado, dentro da mesma casa. Às vezes sou muito medrosa, eu acho também. Mas continuando aqui. Então, tarde da noite, minha mãe começou a ouvir algo rodear a casa. Não sei se eu citei, mas a kitnet não tinha muros de proteção, portanto, qualquer um poderia entrar no quintal. Então, segundo minha mãe, ela começou a estranhar os barulhos. E logo vários cães chegaram próximo àquela criatura que rondava a casa. Os cães latindo e tentando intimidá-lo. Que àquela altura... E aquela criatura fazia um som parecido com o de porco e arranhava as janelas e as portas, a fim de adentrar a casa. Olha lá. Então minha mãe interrogou sua cunhada, que estava no outro quarto. Ô fulana, tu tá ouvindo isso? E ela afirmou que sim. Logo as duas olharam pelo buraco da porta da cozinha e viram uma criatura horripilante. Algo grande, como um urso de pelagem muito negra. Olhos vermelhos,
carga dentária curta, arcada dentária, é isso? Arcada dentária curta e dentes pontudos. Sua traseira era alta, fazendo com que ele andasse pulando. Aquilo olhou para elas, como se soubesse que naquele buraquinho da porta havia 2 mulheres o observando. Minha mãe então pegou uma arma de fogo que tínhamos, carregou e disse para sua cunhada: se eu não matá-lo, ele entra na minha casa e pega os meus filhos. A cunhada da minha mãe pegou um pires com uma vela e ambas abriram a porta e se posicionaram frente à criatura naquele quintal escuro debaixo dos pés de manga. Frente àquele monstro, a menos de 2 metros de distância, minha mãe atirou. Mas nada aconteceu. Aquilo sequer se mexeu, continuou ali parado, encarando as duas. Com a inércia da criatura, olha lá o que eu tô falando. Minha mãe sentiu muito medo e indagou sua cunhada. Ô fulana, que diabos é isso? Que não se abalou nem com o tiro. Esse não se abalou com o tiro. Então, novamente, minha mãe atirou e aquilo simplesmente olhou para trás e foi saindo em direção à claridade do poste da rua e desapareceu. Não atacou. Não preciso nem falar que no outro dia minha mãe já se mudou de lá. Pois bem, eu tenho certeza que aquilo tinha o intuito de me pegar. Que aquela sensação de alguém me observando era ele. Se ele queria te pegar, ele já tinha pego. Que só não me atacou por não estar na data certa. Creio que seria a sexta-feira da paixão. Que como eu não apareci, ele tentou invadir a casa. Aquele sono profundo e pesado foi providência de Deus para que eu não saísse. Enfim, essa é a minha conclusão. Até hoje, minha mãe e sua cunhada contam a mesma história, com os mesmos detalhes. É isso que eu falo, a questão da permissão. Se ele quisesse, se fosse só o lance dele, se ele era aquela sombra que te observava, ele poderia ter atacado vários outros dias, não é? Mas será que de fato ele, sei lá, teria algum tipo de permissão, alguma coisa para atacar na sexta-feira da paixão? E porque também muito estranho, justamente naquele dia que a mãe escutou que o bicho estava rondando, estava ali, ela ter esse sono esquisito aí que não a deixou sair sozinha lá no quintal, né? E também o bicho que rodeia, é forte, tem os dentes, não sei o que, e não fez nada. Nada, nem no momento que tomou um tiro, não tomou, né? Porque não pegou nele. Não sei se ela errou, né? Atirou na direção, errou, ou aquilo lá não era nem físico, né? Aquele bicho. Ele não fez nada. Porque ele poderia muito bem, se ele quisesse de fato, se ele tivesse ali, né? Tirava, corria, tirava as mulheres ali do caminho e pegava a criança lá dentro, sei lá, né? Mas não avançou em nenhum momento. Rodeou, arranhou, não sei o quê. Mas é tipo, parece fácil parar um lobisomem. Por quê? Se alguém souber de mais coisas, contem pra gente. Eu falo isso baseado na quantidade de relatos nesse sentido, entendeu? Agora, eu não tô falando que ele nunca vai atacar. Até a gente tem relatos, sim, mais tensos, onde houve de fato, mas é muito raro. A maioria é esse tipo de aparição. Que é o que eu falo. Eu vejo mais relato do lobisomem se dando mal do que da pessoa. Atacou, quebrou, machucou, atirou nele, ou matou, apareceu o homem lá e não sei o que. Não é? Do que a própria, as pessoas, né? Que nós seríamos mais frágeis do que um lobisomem. Ou não. O lobisomem é mais frágil, de certa forma. Ele tem todo um tamanho, todo um barulho, um negócio, uns dentes, mas ele é fraco. Ele não corre tanto, ele não... Talvez ali a musculatura dele não seja assim. Mas aí tem relatos de que ele joga os cachorros pra muito longe. Ele precisa ser forte. Mas ele só joga eles longe. Também não vai lá matando cada um dos cachorros. Entendeu? Não é tão violento. Assusta. Mas
muitos relatos não têm tanta violência, assim, que ele poderia causar, entendeu? Que parece. Você fala, um bicho desse aqui, ó. Né? Já vi cachorro fazendo muito mais. Cachorrinho. Cachorro. Não cachorrinho, né? Mas um cachorro. Então, vamos pensar nisso. E se alguém tiver mais alguma história para acrescentar isso, sei lá, mandar um relato, que eu já recebi até relato de próprios lobisomens. Vai saber, né? Escrevam aí pra gente. Esta foi a coletânea temática Lobisomem de número 7. Você vê o tanto de relato que tem por aqui de lobisomem. O que vocês acham? Se for comentar, que seja sempre com respeito. E se tem uma história sua, ou de algum parente, ou de algum conhecido, conta aqui pra gente. Ok? Contribua aí com esse tanto de histórias aqui, pra mostrar que não estamos sozinhos nas nossas experiências sobrenaturais. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.